Vamos em frente agora com o nosso amigo Fabrício Veronese, mago dos DevOps, dos containers, Kubernetes, professor, educador, cozinheiro, faz de tudo esse cara, o carioca preferido dos containers, já está aqui com a gente online. Vamos ver aqui, ó. Peraí, deixa eu dar um pin aqui no Fabrício. E aí, Fabrício, tudo bem? Bom dia. Bom dia, cara. Beleza? Tô tranquilo Be- aí? Beleza, cara. Eu gostei desse seu fundo aí, cara. Ficou muito Ah, louco, muito louco. então, você sabe que isso daqui é uma magia, né? Porque, assim, é maneiro, tem uma luz aqui muito louca, mas, assim, na vida real, ó, eu vou mostrar aqui, ó, os bastidores, ó, vou de ladinho aqui, ó, é uma cadeira com LED. Olha só, uma Que, cadeira com LED, mano. que sensacional, cara. Ficou muito legal, mano. Pois é. Não, não, Muito não tem legal. mistério, cara. Não tem mistério, não. Muito bom, muito bom. Fabrício, queremos te ouvir. Você vai nos ensinar sobre o que hoje? Cara, então, hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, né? Porque a galera foca muito em aprender Kubernetes, né? Em rodar seus containers lá no cluster. Pô, é maneiro, né? A gente tem escalabilidade, resiliência, tem as facilidades lá do deploy, mas muitas vezes a gente esquece a base, né? A base para se rodar algo de forma eficiente no Kubernetes, né, e outros serviços também de execução de containers, que é a criação da imagem de container, né, seguir boas práticas para criar uma imagem de container eficiente, né? E hoje eu quero mostrar aqui algumas práticas para você criar melhor as suas imagens de containers, com foco aqui em Docker, tá? Mas criar de forma eficiente as suas imagens. Bora lá então, queremos te ouvir. Boa apresentação, às 11h50 eu estou de volta aqui com você para brincarmos de Kahoot. Show de bola, show de bola. Vamos lá. Deixa eu só ver se eu compartilho aqui minha tela. Ah, beleza. Bom, galera, antes de falar aqui com vocês sobre imagens, né, falar sobre as boas práticas, vamos entender aqui, vamos revisar um pouquinho o que que é uma imagem e o que que é um container, né, que são dois conceitos muito importantes aí para ficar claro. A imagem, ela é, né, até antecipei aqui, é o blueprint do seu container, né? Quando você está ali montando um projeto, principalmente quando a gente fala em projeto de engenharia, o blueprint ele tem toda a especificação do projeto, né? Os elementos que vão ter, o desenho, medida, e com esse projeto, com esse blueprint, você consegue criar realmente o que está definido ali. No caso, eu tenho aqui um blueprint de uma X-Wing e o resultado de pegar esse projeto, essas definições e criar é ali a X-Wing. Imagem de container é a mesma coisa. Na imagem, você vai ter tudo que é necessário para executar o seu container, né? Para executar o seu processo dentro de um container. Se você está rodando uma aplicação em Node, você vai ter lá o seu código JavaScript. Se você está rodando em .NET, você vai ter o executável lá .NET para rodar. PHP, Python, é a mesma coisa. Você vai pegar tudo que é necessário para rodar aquela aplicação ou aquele projeto e rodar num container depois baseado nessa imagem. Então, cara, quanto melhor você se preocupar nessa criação de imagem, vai ser melhor e você vai ter o melhor resultado, certo? Revisando também aqui, como é que é feita a criação numa imagem, né? Como é que é a criação de uma imagem de container? A criação da imagem, ela nada mais é do que diversas camadas de file systems que são empilhadas, né? Quando você está criando uma imagem, na verdade, você está pegando arquivos, file system e empilhando um em cima do outro para criar ali a sua imagem. E é legal que essas camadas elas têm acesso de somente leitura, né? Uma imagem,
você não escreve diretamente numa imagem ali. Para você escrever em uma imagem, na verdade, você vai criar uma nova camada e vai criar uma imagem derivada dessa que você está querendo alterar. Então, você nunca vai escrever diretamente naquela imagem. E aí entra aquela pergunta, pô, o que é o container? O container ele nada mais é do que uma camada de escrita, de leitura e escrita em cima de uma imagem. Então, com o container, você consegue fazer alteração naquela imagem, mas, na verdade, você está criando um container. Então, quando você quer alterar sempre uma imagem para criar algo novo, você não vai escrever diretamente nela. Você vai pegar ela como base e vai colocar camadas de file system em cima dela e gerar uma nova imagem. Certo? Esses são conceitos que você precisa entender, isso tem que estar muito claro na sua cabeça, porque quando você começar a desenvolver ali as suas imagens, rodar suas aplicações, esse entendimento vai fazer com que você consiga fazer da melhor forma, certo? E aí entram algumas práticas assim que eu não preciso nem entrar muito a fundo, mas que já vão te ajudar bastante, é o seguinte, a primeira coisa que você tem que entender é, pô, Fabrício, você está falando aí sobre imagem Docker, né? Você está falando aí especificamente sobre Docker. Mas, cara, tem outras ferramentas, né, para criação de imagens. Tem o Buildar, você consegue também utilizar Containerd para isso, né? Eu consigo criar outras ferramentas. Pô, se eu estiver utilizando essas imagens, se eu estiver utilizando essas tecnologias e quiser executar em outras ferramentas, né, como o Docker, como o Containerd, como o Cryo, né? Essa preocupação veio muito quando o Docker o Kubernetes aí deixou de dar suporte ali ao Docker como container runtime, né? Muita gente achou que ia deixar de utilizar o Docker por conta disso, mas, na verdade, você não precisa ter esse nível de preocupação, né? Putz, eu vou largar o Docker e vou utilizar outra ferramenta. Você não precisa. Por quê? Porque todas essas tecnologias de criação de imagem, execução de containers, elas seguem o padrão determinado pela OCI, que é o Open Container Initiative, né? É um órgão que está ali abaixo da Linux Foundation, que justamente padroniza os padrões é ótimo, né? Mas cria padrões para criação de imagens e execução de containers. Então, se todas essas tecnologias, né, todos esses runtimes, né, todos esses ferramentais seguem o padrão do OCI, você consegue criar uma imagem com o Docker e executar num containerd. Você consegue usar o Docker para criar uma imagem de container e executar ainda no Kubernetes, porque o Kubernetes tem lá containerd, tem o Cryo, que são containers runtimes compatíveis com o Kubernetes e que seguem ali o padrão do OCI. Então, na verdade, você não precisa ficar preocupado em como é que eu vou ter essa portabilidade. Você tem isso graças ao Open Container Initiative, certo? Então, falado isso, né, tirado esse mito aí, vamos entender algumas práticas que são importantes e muito simples de você começar, tá? Eu não vou precisar mais desse slide, mas o primeiro detalhe aqui, a primeira prática que você deve seguir é a seguinte, é você utilizar imagens oficiais, né? O que é isso, Fabrício? Quando a gente vai criar uma imagem, como eu disse, né, nós utilizamos outra imagem como base. E quando você utiliza uma imagem que não é conhecida, né, que você não tem certeza ali da segurança dessa imagem, você pode correr alguns riscos, né? Pode ter um processo lá que vai criar Bitcoin, pode ser que alguém colocou um código malicioso ali. Se você não sabe exatamente como é que foi criada essa imagem, cara, eu recomendo que você nem use. E como é que você sabe que uma imagem é oficial, né? Como é que a gente fala sobre imagens oficiais no Docker? Sempre que você entra aqui no Docker Hub, no repositório de imagens oficiais, né, da Docker, que faz parte, que é o registro oficial do Docker, e você entra aqui para buscar uma imagem, como por exemplo o Ubuntu, como eu acabei de fazer, eu tenho aqui do lado,
Docker Official Image. Então, sempre que você utiliza esse tipo de imagem aqui, você pode fazer tranquilamente, porque, cara, é uma imagem segura, é uma imagem oficial, você pode utilizar para derivar as suas imagens numa boa. Não é só o Ubuntu, né? Tem aqui Node, por exemplo, caso você queira utilizar Node.js, tem também Python, né? São imagens que são oficiais. Então, cara, pode usar tranquilo que você não vai ter dor de cabeça, certo? Além disso, nós temos também um outro ponto muito importante, que é o uso de tags, né? Quando a gente está trabalhando com uma imagem, né? Deixa eu até vir aqui e colocar já o terminal para ilustrar melhor, né? Quando a gente está utilizando uma imagem, como por exemplo, para criar um container, né? Por exemplo, aqui, ó, Docker Container Run Hello World, né? Nós, normalmente, não nos preocupamos muito pouco em definir aqui, ó, em seguida, a tag, né? Botando aqui 2 pontos e a tag. Por quê? E o que acontece quando você não faz isso? Quando você executa dessa forma, ah lá, ó, ele busca a tag latest. O que é essa tag latest? A tag latest é a última imagem que foi criada, é a última versão da aplicação, é a última versão daquela imagem. E quando a gente está executando assim, de modo demonstração, como eu fiz aqui com Hello World, de boa, vai funcionar, não tem um grande impacto. Mas quando a gente fala de aplicações, quando a gente fala de rodar uma solução, né, ou uma solução que roda em diversos containers, isso começa a ser problemático. Por quê? Porque quando eu estou sempre solicitando a execução da imagem mais atual, eu estou pegando a última versão. Ah, Fabrício, mas isso é bom, a gente tem que manter atualizado sempre, né? Sim e não. É bom você se manter atualizado ali em relação ao ferramental, mas, cara, você pode ter problemas de compatibilidade. Vamos dizer que você tem uma aplicação em Node que utiliza a versão, sei lá, eu não sei qual versão está exatamente, tá? Mas vamos dizer que eu estou rodando a aplicação na 16. E aí, beleza, estou utilizando a latest, a última versão é a 16, está tudo certo. Cara, eu vou lá e agora vou reconstruir essa imagem, né? Por algum motivo eu preciso reconstruir, só que agora não está mais na versão Node 16, está na versão 18. Né? E por algum motivo, né, por alguma incompatibilidade, a minha aplicação não roda corretamente na versão 18. Digamos que eu estou utilizando uma API lá, estou fazendo uma chamada que entrou em deprecated ou já foi removida e não funciona a aplicação. Olha o problema. Olha o problema que eu vou ter em relação a isso. Então, é importantíssimo você especificar na construção da sua imagem e até na execução dos seus containers a versão ali, a tag daquela imagem. Por exemplo, eu estou aqui rodando o Hello World, vou vir aqui e vou procurar Hello World. Tá aqui, ó, eu tenho a minha imagem, ela é uma imagem oficial, e aqui eu tenho as tags, ó, com as versões. Aqui ele mostra sempre a latest, aqui eu tenho várias outras versões, tá vendo? Então, isso é muito importante, você definir as versões com a tag, porque aí você garante um termo muito bonito que eu adoro usar, assim que eu me sinto mais inteligente quando eu falo, que é a idempotência. Com a idempotência, você consegue garantir que sempre que você executar aquele container ou criar ali uma imagem, ela vai ter ali sempre o mesmo comportamento, certo? E um outro ponto muito importante é a diferença entre utilizar copy e utilizar o add. Né? Sempre que você vai pegar ali um arquivo e colocar dentro de uma imagem, muitas vezes quem está começando a ver ali, tem um copy e tem o add. O que faz o copy? Ele simplesmente copia o arquivo que está na sua máquina e coloca lá dentro da imagem. Pô, beleza, maneiro. Aí tem o add. O add aí faz a mesma coisa e ele também funciona caso o arquivo esteja remoto na internet ou seja um arquivo zip ali. E, cara, isso é muito perigoso. Evite fazer isso porque nas boas práticas é sempre recomendado você utilizar o copy.
não bota lá o Edge sempre e ignora o copy. Coloca sempre o Edge, porque ele é mais performático, ele funciona melhor em casos de simplesmente cópia. Ah, você quer pegar lá remotamente, você quer descompactar um arquivo zip e tal, aí sim você vai utilizar o Edge. Então, isso é importante, tá? Bom, agora, falado isso, eu quero mostrar para você aqui algumas coisas mais práticas, né? Esses pontos são mais teóricos e tal, mas vamos ver agora algo mais prático. Existem duas formas, basicamente, de você criar ali a sua imagem de container, sua imagem Docker. Eu posso utilizar o Docker Commit e o Dockerfile. Muitas vezes, né, a galera nem conhece esse Docker Commit, graças a Deus, porque eu vou mostrar aqui para você que não é uma boa prática, porque muita gente que está ali começando, ou que já aprendeu Docker há um tempo, né, já aprendeu a criar as imagens há um tempo, utiliza essa abordagem não é eficiente, né? Essa abordagem é muito errada. Eu vou mostrar aqui para você por quê. Né? E um ponto muito importante também, Dockerfile e Docker Compose não são utilizados para criar imagens. Você não vai utilizar Docker Compose para criar imagem de container, você vai utilizar o Docker Compose para criar containers, certo? Isso aí é também uma confusão clássica e isso tem que ficar claro para você. Mas vamos lá, o que é o Docker Commit? O Docker Commit é a criação de uma imagem baseada em um container. Então, vamos dizer o seguinte, eu vou vir aqui, ó, Docker container run -it, vou botar aqui, ó, Ubuntu, vou botar a tag aqui, né, seguindo boas práticas, 20.04, né, /bin/bash. Quando eu executo isso, o que ele vai fazer? Ele vai criar um container em modo interativo. E com isso, eu tenho aqui acesso ao terminal e eu posso fazer o que eu quiser nesse container. Como, por exemplo, executar aqui, ó, apt update, fazer a atualização aqui dos meus repositórios, né, do Linux, e executar aqui, ó, um apt install, sei lá, instalar aqui o curl. Posso, depois de instalar aqui o curl, posso instalar, por exemplo, o vim, né? Vou executar aqui o mesmo comando, só que aí eu vou colocar aqui, no caso, o vim, aí vai fazer a instalação aqui do vim também. Eu posso depois vir aqui também e instalar, sei lá, o Node.js, né? Posso fazer isso também. Posso instalar aqui várias coisas e utilizar esse container para mim aqui, numa boa, certo? Só que o que acontece? Se eu vir aqui e der um exit, né, esse container foi embora, né, e entrou em modo exit aqui. Se eu vir aqui em Docker container ls-a, tá lá, ó, tá em modo exited. E se eu quiser executar um outro container com todo esse setup, né, com curl, vim, node.js, eu posso fazer a criação de um novo container e executar todos os comandos de instalação. Só que isso não é eficiente, porque, putz, você tem que fazer isso o tempo inteiro. Aí muitos profissionais, né, que estão começando a aprender sobre criação de imagens vão lá e executam um Docker Commit. Vão lá, ó, Docker Commit, né, pega aqui o ID, né, do container e vai lá e fala, eu quero criar uma imagem Fabrício Veronês /ubuntu-tools. Aí aqui eu vou botar uma tag, vou chamar de commit. Executa e tá lá, criou uma imagem. Docker container image é ótimo, né? Image ls, tá lá, né? Criei essa imagem. E a imagem vai ter tudo o que eu tinha ali executando naquele container antes de encerrar ele. Se eu vir aqui, por exemplo, ó, e botar, deixa eu ver, Fabrício Veronês /ubuntu-tools, né? Commit, executo, tá lá. Criei, se eu vir aqui, ó, Node, tá lá, o Node bonito, lindo, belo, né? Putz, ótimo, tem aqui uma imagem criada, né? Mas qual é o problema desse cara? A gente vai ver daqui a pouquinho. Eu vou primeiro mostrar a forma correta
né, que a gente utiliza mais no dia a dia, que é a criação do Dockerfile, né, que nada mais é do que aquela receita para criar a nossa imagem, né? Então, deixa eu ver aqui, vou botar aqui exemplo 01, certo? E vou abrir o meu VS Code, tá? Vou colocar aqui, eu não vou digitar aqui, entrar passo a passo na criação, porque aqui eu estou falando de boas práticas, não é uma introdução à criação de imagem. Então, eu tenho aqui uma colinha para agilizar, né? Que senão o Daniel vai dar bronca aí de passar do tempo, né? Mas eu tenho aqui o Dockerfile, que faz exatamente a mesma coisa que eu fiz lá com um container utilizando o Docker Commit. Ele executa o update, o install, o vim e aqui o Node.js. E aí eu consigo também criar minha imagem dessa forma. Docker Container. Cismei com Docker Container. Docker Build, -t. E aí eu boto aqui, ó, Fabrício Veronês, barra Ubuntu -tools, e aí 2 pontos, vou botar aqui Dockerfile, vou dar essa tag. Passo contexto, ele vai fazer a mesma coisa, ele vai criar a imagem para mim, só que utilizando essa receita de bolo, utilizando o Dockerfile. Ele vai executar o update, depois ele vai executar aí o install do curl, do vim e do Node.js. Qual é o problema dessa abordagem? Deixa eu silenciar aqui o meu telefone, beleza? Mas qual é o problema dessa abordagem do commit, né, anterior? Lembra que eu falei que eu tenho as camadas de construção, que tudo é feito ali em camadas no Docker? Então, quando eu faço o uso do Docker Commit, primeiro, eu perco a automação, né? Porque se eu quiser colocar a criação da minha imagem utilizando o Docker Commit, eu teria que colocar na pipeline a criação de um container, depois listar ali o container, pegar o ID para poder depois criar a imagem. Não é eficiente, não é fácil de se reproduzir, já começa aí. Eu não consigo ter versionamento ali da construção dessa imagem, porque como o Dockerfile é um arquivo, cara, eu consigo versionar esse arquivo e evoluindo ele conforme eu vou desenvolvendo a aplicação, conforme eu vá tendo que reconstruir esse cara com novas features. Então, isso vai me ajudar também, porque eu estou trabalhando com algo baseado em texto, utilizando ali todo o fluxo do Git, né? Então, eu já tenho aí, ó, diversas desvantagens. E eu também tenho a desvantagem em relação à camada. Toda vez que eu crio com o Docker Commit, ele pega todo aquele bolo de coisas que eu fiz no setup e joga numa camada única. Sempre que eu utilizo o Dockerfile, cada instrução que eu coloco no Dockerfile, ele cria uma camada a mais, ele vai empilhando essas camadas. Então, ao invés de ter uma camada lá que vai ser um saco ali, vai ser a bolsa do gato Félix, né? Tem gente que não vai pegar essa referência, mas enfim. Mas ao invés de ser ali a bolsa do gato Félix, aquele montoado de coisas, eu vou fazendo um a um e eu vou separando arrumadinho. Entendeu? Ao invés de botar tudo num bolo e jogar, não, eu pego cada item e vou arrumando ali na minha estante. Então, se eu vir aqui, ó, Docker Image History, que me mostra o histórico de criação dessa imagem, e eu pegar aqui, ó, por exemplo, o Dockerfile, com o Dockerfile, ele me mostra, ó, passo a passo que foi feito. Cada instrução dessa aqui é uma camada que vai sendo empilhada na construção da minha imagem. E já quando eu faço aqui, ó, com o commit, olha a diferença. Olha a diferença disso aqui. E, Fabrício, mas é tudo a mesma coisa, no final funciona. Cara, é aí que a gente diferencia os garotos dos adultos, certo? Por quê? Porque dessa forma aqui eu perco eficiência em diversos aspectos. Eu perco eficiência na hora de enviar essa imagem para o meu Docker Hub, né, no meu Docker Registry, porque caso essa camada, a minha imagem anterior, a versão anterior da minha imagem já tenha alguma dessas instruções, alguma dessas camadas, ela não é enviada novamente. Então, eu consigo ter otimização na hora de enviar para o meu registry. Pô, se a minha alteração
for só esse 80 megabytes aqui, só vai subir 80 megabytes. Se eu fizer sempre com Docker Commit, ele vai sempre subir aqui, ó, 186, certo? Porque eu tô jogando tudo num balaio de gato e jogando lá para o meu resto. Na hora de executar a mesma coisa, tem diversos aspectos aí que trazem benefício para a gente, certo? Então, cara, na hora de você utilizar aí para construir suas imagens, utilize o Docker Commit, certo? E um outro ponto que aí eu vou entrar também é o aproveitamento melhor dessas imagens. Vou dar uma corrida aqui, galera, porque tem muita coisa para mostrar, eu acho que eu vou tomar bronca. Mas um outro ponto também é o seguinte, quando eu estou criando as camadas, eu tenho que tomar cuidado também com algumas práticas. Quando eu mostrei aqui, deixa eu melhorar aqui para ficar mais fácil, né? Mostrar assim fica melhor. Quando eu faço dessa forma aqui, eu estou utilizando camadas, mas eu não estou utilizando da maneira correta, né? Eu não estou fazendo aqui corretamente aqui com o Ubuntu. Por quê? Digamos o seguinte, eu criei aqui as minhas instruções e utilizei o update. E como eu falei, né, quando eu estou utilizando camadas na construção da minha imagem, se eu vir aqui, ó, e executar novamente a minha instrução de construção, deixa eu ver aqui o build, se eu dar de novo, ó, ele vai muito mais rápido. Por quê? Porque eu estou utilizando cache. Ele armazena aí em cache as camadas que eu já executei. Só que o que acontece? Isso pode ser uma vantagem e uma desvantagem. É uma vantagem porque agiliza o processo, mas nesse cenário aqui, o update está isolado. Então, digamos que eu executei esse cara no dia 31 de dezembro, certo? Executei esse cara no dia 31 de dezembro. Pô, beleza, executei no dia 31 de dezembro. Mas esse pacote que eu quero utilizar aqui, ele só foi lançado no dia 10 de janeiro. Eu tenho um problema aqui. Por quê? Porque quando eu executar a instalação, ele não vai identificar aqui esse pacote. Por quê? Porque eu só atualizei o repositório no dia 31/12. Então, alguns comandos eles não podem ser utilizados de forma isolada, certo? Então, aqui eu teria que colocar tudo junto. Pô, Fabrício, vai ficar tudo numa camada só? Vai ficar tudo em um local? Vai ficar tudo numa execução única? Vai, mas nesse caso aqui eu não tenho muito para onde correr, porque é um contra aqui que vai também me beneficiar, porque eu vou ter sempre ali o repositório atualizado corretamente. Aí, no caso, ficaria dessa forma, certo? Ah, Fabrício, mas aí quer dizer que então eu vou botar tudo sempre num comando único e está tudo certo? Não, você precisa ter a sabedoria para analisar qual é o melhor cenário. Deixa eu colocar aqui. Ele vai executar novamente. E aí vai estar tudo numa camada única. Casos como, por exemplo, o Node.js, deixa eu colocar aqui, né? Casos como o Node.js, deixa eu colocar aqui, né? Vou botar aqui, ó, index.js. Eu tenho aqui, ó, um código em JavaScript que eu vou rodar em Node e eu vou criar aqui, ó, um Dockerfile, certo? E aqui, esse meu Dockerfile, eu vou ter a criação da minha aplicação. Está aqui o Dockerfile e está aqui o meu código. Casos como esse aqui, eu aproveito bastante o uso das camadas de construção. Quer ver? Eu vou cancelar esse aqui, tá, galera? Eu vou cancelar, senão a gente vai perder muito tempo. Mas aqui, o que vai acontecer? Se eu vir e executar a construção da imagem, deixa eu mudar aqui, já ia utilizar a mesma coisa. Vou botar aqui a aplicação mesmo, não tem problema, não vou subir esse cara. Vou botar aqui versão 1 e vou construir. Nessa construção aqui, eu já estou utilizando camadas de uma forma eficiente. Por quê? Porque eu estou vindo aqui, ó, e eu estou fazendo o seguinte, eu estou utilizando, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, eu estou utilizando a imagem Node,
estou criando um diretório, estou copiando aqui os arquivos de package, né, que nem está aqui. Caramba, não botei aqui o package, né? Pô, faz certo que dá certo, né? Vamos lá, npm init. Caramba, deixa eu ver aqui. npm helper. Caramba, qual é o... não tem o npm. Caramba aí, faz certo que dá certo, tá vendo? Vamos lá. Beleza. Falha técnica, não tem problema. Isso que dá, fico formatando máquina aí entre uma apresentação e outra, não é isso. Mas eu vou vir aqui e... o Fernando falou aqui, até ele erra. Meu irmão, putz, vocês não sabem as cagadas que eu faço de vez em quando. Os alunos lá do DevOps Pro sabem, de vez em quando eu faço umas cagadinhas lá maneira. Mas vamos lá, deixa eu só mostrar aqui enquanto isso. Vamos lá. O que eu estou fazendo aqui, né? Eu peguei os arquivos de package, né, que eu vou criar aqui, tá? Depois eu executo o comando de instalação, npm install, e faço a cópia do resto dos arquivos para depois poder fazer a execução. Pô, Fabrício, mas você não poderia copiar tudo de uma vez? Copiar os arquivos todos de uma vez e depois fazer a instalação? Poderia, mas aí eu perderia eficiência. Deixa eu mostrar aqui agora, npm init. Tá certo, beleza, tá. Ok, ok, beleza. E agora eu vou fazer o seguinte, npm install express, né, para poder rodar aqui o express. Só tem um express aqui, tá tudo certo. Tá aqui, ó. Rodei aqui, já gerou aqui o meu package lock. O package, para quem não conhece Node, ele é o arquivo de definição do projeto e aqui, ó, ele tem as dependências do projeto. E se eu executar aqui o npm install, ele vai baixar as dependências e criar aqui a pastinha Node Modules, certo? Se eu executar agora a construção da minha imagem, né, ele vai fazer todo o processo aqui para mim de construção e vai criar a minha imagem. Se eu vir aqui, Docker Container LS, Docker Container LS não, Docker Image LS, tá lá, ó. Ele me mostra a aplicação, certo? Só que o que acontece? Se eu executar novamente aqui a construção, se eu executar aqui novamente a construção, ele vai estar utilizando cache, beleza, né? Pô, Fábio, você já mostrou isso. Agora vamos ver o que acontece se eu alterar aqui. Eu vou botar aqui sei lá, OBS. Vou botar aqui um comentário aqui, OBS, certo? E executar aqui a construção novamente. Ele vai lá e vai utilizar o cache, ó, do install para cima. Ele só vai executar a cópia do arquivo, como que eu alterei ali, que foi o index.js, como se eu estivesse ali programando, beleza? Só que o que acontece? Se eu fizer isso aqui, ó, se eu trocar aqui de lugar, botar esse carinha aqui, ó, botar esse carinha aqui, né, e executar dessa forma, o que vai acontecer? Ele vai executar aqui novamente, vai construir novamente, né? Não vai aqui aproveitar bem as camadas, né? Porque a cópia agora está dessa forma. E se eu alterar aqui, vou botar aqui um OBS2, se eu fizer dessa forma, ele vai executar tudo de novo. Por quê? Porque eu alterei um arquivo, meu arquivo de codificação, meu arquivo JS, mas mesmo assim ele vai executar o npm install. E, cara, isso daí não faz eu aproveitar as camadas, porque eu tenho perda de performance na hora de construir a imagem da minha aplicação. Por quê? Porque, cara, eu não fiz alteração nenhuma nos pacotes, eu só mudei código. Então, por que eu tenho que executar npm install novamente? Não faz sentido. Entendeu? Então, é importante você primeiro pegar os arquivos de definição do projeto, das dependências, executar o install, baixar os pacotes e depois você copiar os arquivos de desenvolvimento. Porque aí você só vai executar novamente o npm install para construir uma camada que vai para sua imagem quando você realmente altera ali os pacotes, você atualiza, você bota algum pacote a mais e tal, e aí faz sentido
Quando você altera código, não faz sentido. Então, você perde eficiência caso você faça essa cópia coringona, certo? Então, aqui eu preciso ter essa abordagem para ganhar eficiência na construção da minha imagem, que aí eu ganho performance. Parece besteira, mas aqui é um projeto muito simples, aqui de construção, e projetos complexos demora muito mais. E quando a gente fala em construção de imagens, isso envolve execução na sua máquina, isso envolve tempo de execução na sua pipeline, que muitas vezes é pago, então isso tudo faz diferença, tá? Isso dá economia de tempo, economia de dinheiro por um simples ajuste. Certo? Um simples ajuste. E por que eu falei lá atrás que a criação de imagens é feita de forma empilhada, com camadas de file system? Porque quando você entende isso, e entende a tecnologia que você está trabalhando, fica muito mais claro você fazer essas otimizações. Se você não sabe direito como é que é construída uma imagem, isso não fica claro e você acaba não sabendo exatamente o que fazer, certo? Um outro ponto muito importante é a diferença entre o entry point e o CMD, certo? O entry point, deixa eu limpar aqui, o entry point ele é utilizado quando você quer executar ali uma instrução na inicialização do seu container. E o CMD também pode ser usado para isso. Eu, por exemplo, aqui, eu utilizei o CMD. Poderia ter utilizado o entry point? Sim, poderia ter utilizado o entry point sem problema nenhum. Mas qual é a diferença entre esses dois? O entry point ele é mais utilizado quando você não quer sobrescrever a execução do seu container na hora de você criar um container novo. E com o CMD você consegue sobrescrever esse comando, certo? E você também consegue usar esses dois de forma combinada. Fabrício, o que você está falando? Como é que faz isso? Vou te mostrar. Eu vou criar aqui mais uma pastinha 03 e eu vou criar agora um arquivo aqui que vai ser o entrypoint.sh, certo? Isso aqui é um shell scriptzão, não tem nada demais, tá? E vou colocar aqui o comando. Nada mais é do que pegar um parâmetro, ver se esse parâmetro existe, se tiver, ele imprinta isso na tela e se tiver, ele printa o parâmetro. E eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui o Dockerfile, eu vou colocar aqui o Dockerfile e a gente vai criar aqui uma imagem, certo? Utilizando esses dois conceitos. Primeiro eu vou utilizar aqui o entry point. Então eu vou executar aqui, tá? Deixa eu entrar aqui, 03, e vou executar aqui, Docker container, cismei com Docker container, Docker build, -t, Fabrício Veronês, barra, inicial, vou botar aqui, Ubuntu, traço inicial, certo? E aí eu vou botar com commit não, desculpa. Com o entry point, certo? Aí vou lá, beleza, ele criou, e agora eu vou executar esse cara. Vou executar aqui com o docker container run, certo? Fabrício Veronês, Ubuntu inicial, vou executar, lá, iniciando o container sem parâmetro, beleza. Se eu colocar agora aqui teste no final, eu estou sobrescrevendo o CMD, certo? Eu estou passando um CMD para a execução do meu container, né? Lá para inicializar meu container. Executa lá e fala, iniciando o container com parâmetro teste. O que ele fez? Ele combinou o comando do entry point com o CMD. Então, ele pegou aqui esse shell script e passou o parâmetro que eu passei para ele. Por quê? Porque eu utilizei o CMD para isso. Então, quando eu combino o entry point com o CMD, eu faço isso. Eu combino a execução dos dois e eu posso parametrizar ali a inicialização do meu container, certo? Se eu não passar nada para o CMD, ele não faz nada. Isso no caso do entry point. Agora, vamos fazer o seguinte, eu vou mudar aqui, vou botar CMD. E a gente vai criar essa imagem novamente, certo? Vou botar aqui ao invés do
Docker build, ao invés de botar o entry, eu vou botar aqui o cmd, certo? Vou fazer aqui novamente o build, vamos lá. Tá lá, ó, ele fez a mesma coisa, e agora eu vou dar um docker run, né? Só que agora com o cmd. Executo, tá lá, ó, iniciando o container sem parâmetro. Beleza. Agora, se eu fizer isso aqui, cadê? CMD, e eu passar aqui, ó, o teste novamente, o que vai acontecer? Olha, ele fala, olha, eu não reconheço esse teste como executável. Por quê? Porque, na verdade, eu sobrescrevi esse comando e estou tentando executar o comando teste. Se eu vir aqui, por exemplo, botar um ls, o que ele vai fazer? Ele vai iniciar o comando executando um ls. Olha lá, listou o entry point menos o entry point.sh. Se eu vir aqui, ó, e botar ls menos l, né, ele vai lá, ó, e ele lista para mim o meu diretório. Então, é importante ter esse entendimento entre o entry point e o CMD, certo? E para a gente encerrar aqui, bem rapidinho, para Daniel não brigar comigo aí do horário, cara, eu quero mostrar para você o conceito de multi-stage build. O conceito de multi-stage build ele é utilizado principalmente em aplicações que são compiladas, que passam pelo processo de compilação, de build, né? De pegar ali o código-fonte, né? O código que você desenvolveu, e criar ali um binário. Então, linguagens como Go, que são compiladas, linguagens como C, que são compiladas, linguagens como Java e .NET, que não são 100% compiladas, mas tem um processo ali de compilação também, se aproveitam dessa abordagem, porque você vai utilizar uma imagem que vai fazer esse build para você, que tem ali um SDK, o Software Development Kit, para fazer esse processo de compilação, e na hora de você executar a aplicação realmente, você não vai ter que pegar todo esse ferramental pesado e colocar junto na sua imagem. Você vai pegar um elemento criado nessa imagem intermediária, né, e vai jogar numa imagem mais limpa. Né? Por isso, o nome Multi-Stage Build, são múltiplos estágios de construção da sua imagem. Você vai criar imagens intermediárias que vai fazer esse processo mais pesado, para no final você criar uma imagem linda, pura e muito mais leve e eficiente. Eu vou utilizar aqui um exemplo clássico que eu uso para os meus alunos do DevOps Pro, que é aqui uma aplicação em Go. Deixa eu pegar aqui agora e criar uma outra pastinha, aqui o 04, e eu vou botar aqui a aplicação main.go, certo? Deixa eu pegar aqui o código, certo? Botar aqui o main, beleza. Vou criar aqui também o GoMod, go.mod, beleza. Aí eu vou colocar aqui o conteúdo, certo? E vou botar aqui também um Dockerfile fazendo o processo simples, tá? Acho que eu não botei aqui no mesmo diretório, agora tá. E aqui eu vou botar, ó, com o Dockerfile, beleza. E aqui, vamos lá, eu já vou fazer aqui a construção, né? Vamos lá. Vou utilizar aqui Docker build, dessa vez eu lembrei. Opa, -t, Fabrício Veronês, /app go, e aí eu vou botar aqui, simples, só para a gente comparar, tá? Vou botar aqui, executor, beleza, tá lá em execução. Vamos ver aqui o que vai rolar. Vamos lá. Ok, agora eu vou executar esse cara. Docker container run, Fabrício Veronês, app go simples, executo. Tá lá, ó, hello world, beleza. Vamos ver o tamanho desse cara, da imagem. Docker image ls, olha ali, ó.
674 megabytes. Pô, imagem Go, né, normalmente ela é leve. Então, pô, o que será que aconteceu aqui? Eu não estou utilizando a melhor prática, eu não estou utilizando o multistage. Vamos utilizar agora um carinha que usa o multistage. Aqui, ó, como mostrei, é simplão, né? From, pá, beleza. Vamos ver agora como é que é com o multistage. Agora, olha como é que já mudou. Eu tenho um cara que é muito semelhante. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui e eu vou criar aqui um Dockerfile ponto simples para ficar melhor da gente até comparar esse cara. Tá aqui, ó. Opa, deixa eu pegar aqui. Beleza. Aqui, ó. Se você olhar, o primeiro estágio ele é muito parecido com essa parte aqui desse inicial. Por quê? Porque eu estou fazendo um processo de build aqui, ó, que eu estou executando o build, eu estou transformando o meu arquivo num binário, né? E aí, a diferença está aqui embaixo, ó, onde eu pego uma imagem que é super leve, uma imagem baseada no Alpine, né? E estou falando, ó, esse cara é uma outra imagem que eu vou criar e eu vou pegar o arquivo de build, né? O arquivo da imagem build, dessa imagem aqui, from build, eu quero esse arquivo executável que eu criei, que é o main, que está dentro da pasta build, né? Que eu criei aqui o workspace. Então, aqui o que eu fiz? Copiei esse executável main da imagem build, na minha imagem intermediária, desse primeiro estágio, e estou colocando nessa minha imagem final, onde vai ter só o executável e eu vou executar ele aqui depois com o CMD. E aí, vamos dar uma olhada na diferença? Se eu executar aqui o build novamente, certo? Simples, vou botar aqui multistage, executa, ele vai fazer toda a construção. Demora um pouco mais, né? Porque eu estou criando ali uma imagem, estou fazendo a construção e depois eu estou criando uma outra imagem, mas vamos lá, vamos executar aqui o simples, vou botar aqui multi, tá lá, ó, executei aqui o multi. Foi multi que eu botei o nome? Ah, não, multistage. Multistage. Olha lá, ó. Hello World, beleza, executei a mesma coisa. Agora, se eu vir aqui, Docker Image LS, vamos ver a diferença. Olha aqui, ó, de 64 megas, que era a imagem inicial, eu fui para 8 megas. Então, cara, olha a diferença que dá você utilizar o conceito correto, você utilizar a prática correta para construir a sua imagem. Eu tenho a mesma aplicação rodando no ambiente, só que, cara, um utiliza uma imagem de 674 megas e o outro utiliza uma imagem de 8 megas, quase 9 megas, vai. Uma imagem bem mais leve, certo? Cara, eu acho que eu não estourei o tempo, Daniel, me diz aí. Sensacional, cara. Não estourou nada. Show. Mandou muito bem. Caramba, meu. Vou falar para você que eu já tinha visto algumas coisas nesse sentido, mas assim, agora você falando passo a passo, demonstrando outra história. Meu Deus do céu, um mundo de oportunidades aí. Você está falando aí de quase 1000% de redução de tamanho de container. É impressionante. Cara, porque assim, a gente olha isso tudo, né? Putz, bobeirinha, né? Por exemplo, uso de tag, né? Quando a gente fala uso de tag para construir uma imagem, né? Cara, é bobeira, putz, eu vou pegar sempre a letra isso aí, mas, cara, quando a gente fala em compatibilidade, cara, garantia idempotência, comportamento, cara, é um detalhe pequeno que faz toda a diferença. Entendeu? Quando a gente fala em estágios de o multistage, cara, a gente está falando em tamanho, né, da imagem. Putz, quando a gente fala em entendimento de camadas e utilizar corretamente, otimização de tempo. Então, cara, tudo isso vai te diferenciar como profissional, entendeu? Quando você vai para uma entrevista e fala sobre essas boas práticas, o cara vai, putz, não o cara que copiou ali um artigo na internet, saca? E, putz, está me falando aqui, não, o cara saca mesmo o que está fazendo.
entendeu? Ele sabe o que está fazendo aqui. Esse cara vai trazer diferença para mim no dia a dia de trabalho, entendeu? Cara, isso te diferencia como um profissional do que aquele cara que fica copiando e colando no Stack Overflow. Não que você não vá usar o Stack Overflow, tá, gente? Todo mundo aqui usa, todo mundo consulta o Google, mas quando você tem esses fundamentos construídos na sua cabeça, você vai utilizar de forma inteligente a consulta, entendeu? E você, qualquer exceção que acontece, você tem controle, porque você sabe como a coisa foi construída do zero, né? Sim, exatamente, exatamente. O Fábio Sensacional. Barbosa falou que agora consulta o chat GPT. Eu tô vendo uma galera que não tá mais usando o Stack Overflow ou Googando, tá usando o chat GPT mesmo. Inclusive, tem gente desesperada porque a versão free dele cai muitas vezes, né? E o chat GPT ele é muito assertivo nas correções, né? Exato. Daniel, posso fazer só um convite para a galera, cara? Com certeza absoluta, manda pau. Pessoal, cara, essa semana tá rolando. Deixa eu até compartilhar aqui a tela. Essa semana, pessoal, tá rolando a Jornada DevOps de Elite. É uma semana de imersão de conteúdo relacionado a DevOps, onde você vai ver na prática os fundamentos de DevOps. A gente passa por todo o ciclo das etapas de construção de uma aplicação utilizando as práticas de DevOps. Você aprende todas não, tá? Mas você aprende as principais ferramentas de mercado aqui, ó, Docker, Kubernetes, Git, Cloud com DigitalOcean, Jenkins, Terraform, Prometheus. E essa semana tá rolando, tá? Eu vou colocar aqui no chat o link para vocês. A inscrição é gratuita, tá? Então, se você quer dar os seus primeiros passos, aprender como ter esse perfil que é tão desejado pelas empresas, cara, gratuitamente, vai rolar até domingo. Tem desafio, programa de badge, tem comunidade no Discord, tá muito, muito maneiro, cara. Depois, quando acabar aqui, eu vou voltar lá para a comunidade para ajudar a galera. Tá muito maneiro, eu espero você lá. Sensacional. O link está no chat. Vamos entrar na jornada de Elite DevOps Pro. Muito bom, Fabrício. Parabéns, cara. Muita gente prestando atenção, concentrada aí nos ensinamentos. A galera gosta quando você volta aqui no evento. Já é a terceira vez que você participa. Segunda? Caraca, parece que foi. É que a gente conversa tanto É intenso, por aí né? que, né, parece que foi muito mais, cara. Mas é isso daí, a primeira participação do Fabrício no ano. E a gente tem aí uma programação já com o Fabrício até o final do ano. Aí o Fabrício vai voltar meses à frente. Ele vai começou com essa aula, né? Vai ter a próxima e a próxima e a próxima até o final do ano. Muito bom, obrigado por isso, viu, Fabrício? Inclusive, fica aí, cara. Fica o convite aí pra galera mandar lá no Instagram, do DevOps Hero, mandar aqui para mim também qual tema vocês querem que eu fale na próxima apresentação. Bota aí. Boa, boa. Daniel vai me mandar. Vou aproveitar o gancho e vou rodar, então, uma pesquisa. Boa. Essa galera, eu costumo fazer esse tipo de coisa lá no meu Insta. Eu vou marcar o Fabrício também para ele poder compartilhar. Eu costumo conversar com a galera lá pelo meu Insta e perguntar para vocês pessoalmente aí o que vocês querem ouvir e tudo mais. Então tá o link do meu Insta, vocês podem me chamar, eu vou rolar uma pesquisa lá. Enquanto isso, na Sala da Justiça, eu vou compartilhar a minha tela, porque tem Kahoot do Fabrício Veronês. Eu já colei o link do Kahoot aí para vocês, mas agora eu vou colocar a tela. Eu acredito que vocês já estejam vendo. Eu tô vendo. Tá vendo? Beleza. Então, Kahoot na tela, vou dar uns minutinhos aí para vocês se cadastrarem. Bora para o Kahoot do Fabrício Veronês, vamos ver o que ele preparou para a gente. Pegou pesado, Fabrício? Não, peguei leve, cara. Eu pego leve, cara. Se o cara prestar atenção, ele consegue ver de boa. Então... eu sou bonzinho, cara. Eu sou muito bonzinho. Show de bola. A gente tem mais de 250 pessoas online.
Os 100 primeiros que conectarem no Kahoot vão conseguir participar do game. Então corre aí, gente. Tem muita coisa legal no Kahoot. Nesse Kahoot do Fabrício tem mochila, copo. Eu tô sem eles aqui para mostrar para vocês, mas tem mochila, copo, caneca. Tem o Tux, pinguim do Linux. É uma pena eu não ter ele aqui comigo, mas tem muita coisa legal aí. Primeiro, segundo e terceiro colocado. Pô, se eu soubesse, até participava, cara. Minha mochila tá veinha e tal. Pô, manda o Kahoot para um amigo colaborador do lado, né? Fala, ó, participa aí no meu Kahoot. Aí é sacanagem. Você sabe que teve uma época que eu tinha que falar aqui, ó, galera que trabalha aqui comigo, né? Pô, galera, vocês não podem entrar no Kahoot. Né? Não, mas vacilo, né, cara? Pô, mas a gente não sabe a resposta. Eu falei, cara, mas dá até aí não pode também, pô. Como é que eu explico que focinho de porco não é tomada? Depois não tem jeito. É complexo, né? Fica complexo. Fica. Muito bom aí, ó. Já temos 76 pessoas, 30 segundos, os últimos para o Kahoot do Fabrício. Enquanto tá o pessoal entrando, eu vou dar um recado aí pra galera. Ontem aconteceu uma parada que foi engraçada, né? Eu fui no shopping aqui no Rio encontrar com um amigo meu para almoçar, né? E aí, beleza, né? Cheguei e tal, pô, fui de carro, pá, né? Aí voltando, né, de carro, estacionei o carro aqui em casa, pô, abri meu Instagram, aí tinha uma mensagem de um seguidor do YouTube, enfim, que segue no Instagram e tal. Aí botou uma mensagem assim, pô, te vi no shopping. Aí eu, cara, mas por que você não falou comigo lá? Ele, não, eu fiquei com vergonha e tal. Falei, então, galera, assim, se vocês encontrarem na rua, pode falar comigo, gente. Eu não sou uma entidade, não, cara. É maneiro, eu gosto de trocar ideia com vocês. O que pode acontecer às vezes se você me chamar assim, eu talvez não escute, porque quando eu tô sozinho, eu tô sempre de fone. Então, pode acontecer isso. Mas, cara, vai lá, fala comigo, vai ser um prazer, mano. Pede um Pix pro Fabrício. Não tem problema. Encontra com ele, aborda ele no shopping, já pede aquele Pix maroto. Não, Pix não. Aí não. Mas falar comigo lá, vai trocar uma ideia, vai ser maneiro. Sensacional, sensacional. Vamos lá, ó. Já deu tempo aí, galera. Vou esperar mais 2 entrar aí, vai bater 100, vai bater 100. Vai, mais 2, gente. Bora, vamos. 99, nossa, vai explodir. 100 é o limite. Bateu 100, eu começo. Contar, 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Já bateu 100? Valendo! Boas práticas para construção de imagens Docker. Primeira pergunta. Qual é a forma de criar imagens que você deve evitar? Esse aí foi mole, esse aí é mole. Esse aí, meu amigo. Isso aí é pergunta de entrevista. Isso aí é... Essa tem que ter na ponta da língua. Aí, ó, qual é a forma de criar imagens que você deve evitar? Docker Commit. Legal. Vamos em frente. Está certa a pergunta. Segunda pergunta. Ainda é cedo para falar. Dynamic Order, Look Ibex, ArcCureTeam, Nimble Wildcat, Noble Falcon. Segunda pergunta, qual instrução pode ser utilizada para iniciar um container? A galera tá nervosa no dedo. Olha aí, a contagem não acaba. São 100 participantes frenéticos, mano. Olha isso. A galera tá em peso, mano. 100. 101 respostas. Qual instrução pode ser utilizada para iniciar um container? Endpoint. Olha aí,
pegou a galera na curva, hein, Fabrício? É, Porque acho que a galera tava pensando ali no comando, né, do CLI, né? Vou sim. dar um Docker Run ali, né? Ah, Aí, ó, o e aí, pessoal falou que, ó, o pessoal falou aqui que tem 2 entry points, cara. Tinham 2 entry points. verdade, tem dois aqui, ó, tô vendo, ó. Ó, Elimina acabei esse de. daí. Tem que eliminar esse aí. Então, eu vou te... Eu não... A gente elimina essa segunda pergunta, tira da pontuação. Beleza. Pode ser? Beleza, Show. então Ó, tá igual. acabei de ver aqui no documento que eu mandei para vocês, tava certinho, hein, mano. Pô, então vacilei no Ctrl C e no Ctrl V aqui, mano. Eu vou Eu ainda falei eliminar, assim, cara, será que eu fiz merda? eu vou eliminar a segunda pergunta, a pontuação tá valendo a da primeira, a gente tira a pontuação da segunda. Então, terceira pergunta. Show. Vai dar diferença, provavelmente, no final. São 5 participantes. Mas, às vezes, esses 5 participantes não influenciam. Mesmo eu tirando essa pontuação, não influencia. Então, vamos em frente para ver como é que fica. Tá bom? Depois a gente vai passar ali a revisão. As pontuações, elas são individuais, a gente subtrai, e aí a gente vai ter o pódio certo. Firmeza? Show. Caso seja diferente do que vai vir. Show. Terceira pergunta. Qual é a instrução mais recomendada para inserir arquivos dentro de uma imagem? Pegou uma galera na curva aí, ó. Qual é a instrução mais recomendada para inserir arquivos dentro de uma imagem? Tá certo, Fabrício? É o copy? Exatamente. Muito bom. Vamos ver como é que nós ficamos aqui no pódio. Epic Goose, Zen Pelican, Brave Panda, Clio McCall e Yellow Pelican. Vamos ver se esse pódio é o que vai se confirmar no fim. Quarta pergunta. Qual desses criou um padrão de mercado para a criação de imagens e containers? Falou logo no começo. É pegadinha, né, cara? Tem que ter aquela, tem aquela maldosa. É, essa daí é a braba. Isso aí é aquela só para ver se o pessoal tava de olho. Aí, Open Container Initiative. Tá certo? Sim, tá certo. É isso daí, ó. Teve uma galera que respondeu aqui Cloud Native Computing Foundation, ou a Linux Foundation, ou o Google, né? Não, é isso daí, Open Containers Initiative. Vamos em frente. Aí, última pergunta. Passou o rodo aqui numa galera, o Epic Gozo caiu uma posição, o Zen Pelican subiu, Sorin Lhama subiu, tá? É o cara que atingiu uma sequência de 4 respostas corretas. Muito bom. Vamos em frente. Última pergunta. Quais desses não está relacionado à construção de imagens Docker? Esse aí tá bem pegadinha. Aí, qual desses não está relacionado à construção de imagens Docker? Docker Compose. Docker Compose, o que que ele faz? Ele cria containers, não cria imagens Docker. Boa, pegou uma galera na curva. Pegou uma É, galera aí na por, curva. porque o Docker Ignore, na realidade, é para você excluir ali do teu, Exato, da tua exatamente. imagem, etc., coisas que você não quer mandar para dentro, né?
Está relacionado à construção de imagens, porque você ignora arquivos. Agora, Docker Compose, não, é para criar container, não é para criar imagem. Muito bom, muito bom. Vamos então para o pódio, mas lembrando que a pontuação da segunda pergunta vai ser subtraída do resultado, então pode ser que tenha diferenças no pódio, beleza? Mas então vamos ver então como é que foi os finalistas desse Kahoot. Terceiro lugar ficou com o Sorin Lhama, muito bem. Clever McCall, muito bom. Epic Goose, aí, é isso daí, galera. Parabéns para vocês. Vamos ver se sustenta esse pódio com a subtração da segunda pergunta. Beleza? Já estamos com o DJ Xelão aqui na sala. Ele já está aí pronto para voltar com a música. O DJ Xelão que vem para animar. Fabrício, você tem música para o Xelão? Eu sou um cara mega. Eu sou um cara mega careta, brother. Eu gosto de rock nacional, cara. Então, assim, aquelas bandas assim, Biquíni Cavadão, Titãs, Paralamas do Sucesso. Nós gostamos também. Não, eu também gosto. A galera mais velha, né, curte essas paradas. A galera mais nova aí não sabe nem quem é. Biquíni Cavadão, a galera nem sabe quem é. Vamos tocar uma deles aí, então? Pô, por favor. Pode ser? Tem alguma preferida ou eu posso escolher uma para você aqui do Biquíni Cavadão? Cara, não, escolhe aí. Vai no seu gosto. Então, beleza. Então, show de bola. Tem uma música que já me pediram no primeiro bloco. Vou tocar ela. E logo depois eu já vou colocar o Biquíni Cavadão para você. Beleza? Show de bola, parabéns aí pela disponibilidade aí por participar com a gente aí no DevOps Experience aí. Show de bola, cara. Cara, prazer é meu, cara. Valeu, Fabrício.